na última aula, né, nós falamos um pouco a respeito daquela questão do Monte Santo de Deus, né? Deus, existe um lugar que Deus habita, que é chamado de o Monte Santo. E nós lemos o texto, e o Monte Santo, que é onde Deus habita, é a parte norte do céu, onde o Senhor habita, e é onde ele também faz as suas reuniões, as suas convocações, as suas ordenações. Então, a ordenação angelical acontece num lugar chamado Monte Santo. Nós falamos isso na última aula. Então, o que acontece? Assim como na Terra existe a ordenação sacerdotal, no reino dos espíritos também existe uma assembleia solene. Existe um lugar de onde o Senhor ele faz a sua ordenação, tá? João Paulo não conseguiu entrar aí? Acho que ele tinha entrado. Mas enfim, então, o Senhor ele habita no Monte Santo, e é desse Monte Santo que ele faz as suas assembleias solenes. Ah, o João Paulo conseguiu entrar. Graça e paz, profeta, seja bem-vindo. É nesse Monte Santo que o Senhor ele faz as suas reuniões solenes, as ordenações angelicais acontecem nesse lugar chamado o Monte Santo, que é como se fosse o tribunal celestial, tá? Então, é nesse tribunal celestial que Deus faz as ordenações espirituais. Toda ordenação espiritual, shalom, shalom, pastor, seja bem-vindo, acontece nesse tribunal celestial. Então, por que Deus faz isso? Para que tudo funcione de uma forma hierárquica. Então, não é só na Terra que tem essa hierarquia, onde nós respeitamos, né? Assim, quando nós formos estudar a respeito dos 5 ministérios, nós vamos entender que ninguém é maior que o outro, tá? Porque, assim, essa ideia de obreiro, aí acima do obreiro está o diácono, aí depois está o presbítero, depois está o evangelista. Aí, se você for muito bom, você vira pastor, né? Biblicamente falando, essa ideia está totalmente errada e é totalmente antibíblica, tá? Não existe essa hierarquia na Bíblia dessa forma como é colocada nas nossas igrejas, tá bom? Então, como aqui a gente não está falando de placa, a gente aqui não está falando da minha igreja, da igreja A ou da igreja B, estamos falando de Bíblia, tá? Então, biblicamente falando, essa ideia não fecha, biblicamente, teologicamente, não existe, tá bom? Na reunião dos pastores que a gente teve lá, na imersão dos pastores, eu falei sobre a ideia de presbítero. Não existe ordenação de presbítero, tá? Presbítero não é ordenado, presbítero ele é. Então eu posso ser um pastor e ser um presbítero, eu posso ser um obreiro e ser um presbítero, eu posso ser um apóstolo e ser um presbítero, como eu posso ser um diácono e ser um presbítero, tá? Ou posso ser só pastor e não ser presbítero, porque qual é a ideia do presbitério? O presbítero é alguém que lidera pela maturidade, não é por uma ordenação, tá? Só que assim como existe ordenação na Terra, no reino celestial existe também as ordenações celestiais, tá? Então, como que funciona a visão bíblica, tá? Eu tenho até um gráfico, eu vou até disponibilizar isso depois, e quando a gente for falar sobre os 5 ministérios, que é aqui, ó, que eu não tenho aqui, mas só para vocês entenderem, né? Mas deixa eu tentar ilustrar a ideia aqui rapidinho para vocês verem, ó. Funciona assim, ó. Só para vocês terem uma ideia. Ó. Eu não vou conseguir fazer muito bem agora, mas eu tenho um desenho tudo certinho para que vocês possam ver, tá? Espera aí, rapidinho, deixa eu tentar. Eu não sei se eu vou conseguir fazer direitinho aqui, mas só para vocês terem uma ideia como que funciona, tá? Brenda, seja bem-vinda. Ó, qual que é a ideia bíblica? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, pessoal, ó. Espera aí, aqui, ó. Mas a ideia é exatamente essa aqui, ó. Como que é ministerialmente falando? É isso aqui, ó. Jesus no centro, tá? E nós em volta dele. Isso aqui é ministério. Jesus no centro, e aí em volta dele está o apóstolo, está o profeta, está o evangelista, está o pastor, está o mestre, está o líder de célula, o líder da juventude, o líder das irmãs, o ministério e tal. Então, todos nós no ministério trabalhamos aqui, ó, em formato de um círculo e Jesus no centro. Qual que é o problema dessa ideia que nós temos, né? Você começa obreiro, vira diácono, vira presbítero, se você for bom, você vira pastor. Por que essa ideia não fecha? Porque a gente cria um ambiente de concorrência, tá? Então, uma vez que a gente cria esse ambiente de concorrência, Deus dificilmente vai se manifestar em um ambiente desse, né? Na verdade, onde há concorrência, Deus não se manifesta. Então, como que funciona? Existe as hierarquias, e a hierarquia, ela é feita para uma questão de organização, para que cada um atue e opere exatamente no lugar que Deus colocou ele para funcionar. Então você vai funcionar muito bem dentro daquilo que Deus chamou você para fazer. Então se Deus chamou você para ser um líder de célula, você vai ser um ótimo líder de célula. Se
Se Deus te chamou para ser um diácono, você vai ser um ótimo diácono. Se Deus te chamou para poder ser um pastor, você vai ser um ótimo pastor. Se você estiver funcionando dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. E aí, pastor, eu não sou nada, eu só congrego, eu sirvo na igreja da minha forma. Amém. Você vai funcionar muito bem dentro daquilo que Deus te chamou. Ok? Então, nós estamos falando sobre isso. Existe um lugar onde Deus, ele faz essas ordenações. A Bíblia diz que Lúcifer, ele era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que ele foi criado. E aí o texto diz, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Essa frase, se achou iniquidade em ti, qual que é a ideia desse texto? Qual que é a ideia dessa frase? Até que se achou iniquidade em ti. Se achou iniquidade em ti. Olha o texto, pensa no texto. Se achou iniquidade em ti. A ideia do texto é que isso aconteceu por um processo gradual. Não foi uma mudança súbita. Não é que, tipo assim, eu agora sou Lúcifer e agora acabei de praticar a iniquidade. Não. A iniquidade foi achada. Porque a iniquidade, ela é praticada. E à medida que ela vai sendo praticada, ela vai tumultuando, né? E o que a Bíblia diz? Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu coração de violência. Olha isso. Encheram o teu interior de quê? De violência. Então Lúcifer deixou de ser manso e passou a ser violento. E aí nós falamos isso na aula passada sobre a Ágata, Jacinto, né? Que a Jacinto que falava de mansidão, a Ágata sobre a simplicidade e a Ametista sobre a humildade. Então as pedras que Lúcifer despreza são as pedras que nós deveríamos mais valorizar. E aí posso falar para você? Eu tô falando de mim aqui, ó. Eu, Maxwell. Quais são as pedras que eu mais valorizo hoje numa pessoa, nas pessoas que se relacionam? Mansidão, simplicidade e humildade. Porque são essas 3 pedras que Lúcifer perdeu e são essas 3 pedras que Jesus tem para poder nos oferecer. Todo aquele que serve a Jesus é manso. Todo aquele que serve a Jesus é simples. Todo aquele que serve a Jesus é humilde. Sempre que você vê uma pessoa que se diz que serve a Jesus, mas é soberba, essa pessoa serve qualquer coisa, menos a Jesus. Ela serve a ela mesma, ela serve qualquer outra coisa, mas uma pessoa que tem Cristo como centro, que tem Jesus como centro, que diz que serve a Jesus, ela é mansa, ela é simples, ela é humilde. E aí você pode ter o seu temperamento, mas o meu temperamento é estourado, é agitado, etc, etc. Beleza, é o seu temperamento, tá? Mas o fato de você ser uma pessoa explosiva não significa que você não seja uma pessoa mansa, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, tá? Então nós estamos falando das pedras que Lúcifer perdeu, tá? E que Jesus tem. Então, o que Lúcifer achou que era de menos valor são as coisas que nós mais devemos prezar. Mansidão, simplicidade e humildade. É isso que Jesus preza. É isso que Jesus busca. É isso que Jesus procura. Amém ou não amém? Tá dando para entender, gente? Então, sempre que você vê um pastor, um pregador, um cantor que ele é soberbo, como Lúcifer, eles não têm essas 3 pedras. Jacinto, Ágata e Ametista. Não existe diferença entre um pastor, entre um pregador e um cantor soberbo. Não existe diferença entre eles e Lúcifer. Não tem diferença. Então, anota isso. Sempre que você vê um pastor, um pregador ou um cantor que chega na igreja e pensa que ele é a última bolacha do pacote evangélico de Deus, que ele pensa que ele é a última garrafa de água fresca de Jeová, você vê uma pessoa que chegou na igreja com espírito de soberba, entre ela e Lúcifer, não há diferença. Entre um pregador soberbo, um pastor soberbo, entre uma pessoa soberba, entre um crente soberbo e Lúcifer, não existe diferença. Não tem, tá? E aí o que acontece? Nós falamos a questão do ouro. Ele trocou essas 3 pedras, da mansidão, da simplicidade e da humildade, pelo ouro. Ele foi tirando a mansidão e foi colocando o ouro no lugar. Ele foi tirando a simplicidade e foi colocando o ouro no lugar. Ele foi tirando a simplicidade, a humildade e foi colocando o ouro no lugar. Você entende? E aí nós temos um problema. Por quê? Esse problema ele não é qualquer problema. O sistema monetário do mundo é ouro. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas o sistema monetário do mundo é ouro. O governo, todo o governo, né? O governo, eles têm a máquina de imprimir dinheiro. E por que eles não imprimem dinheiro para todo mundo, então? É ou não é? Por exemplo, eu estou precisando de dinheiro. Você está precisando de dinheiro. Tem pessoas que estão precisando de dinheiro. Por que o governo não vai lá, imprime dinheiro para todo mundo e dá dinheiro para todo mundo e resolve o problema de todo mundo? Tá entendendo, não?
Mas o governo não pode fazer isso. Ninguém, nenhum governo, nenhum político pode fazer isso. Nenhum presidente do mundo pode fazer isso. Por quê, pastor? Por causa e pela lei e pela Constituição. Não uma Constituição federal, mas uma Constituição mundial. Exatamente. Você só pode imprimir dinheiro, só pode imprimir cédulas de acordo com a riqueza da nação. Então, se a nação ela tem dinheiro, você vai imprimir as cédulas de acordo com a riqueza que ela tem. E como que é medida a riqueza de uma nação? Alguém aqui sabe? Como que se mede a riqueza de uma nação, de um país? Como que eles calculam? Como que eles calculam o dinheiro que vai gerar numa nação? Como que o Banco Central vai imprimir o dinheiro? A riqueza de uma nação, ela é medida pelo ouro. Você sabia disso ou não? Então, quanto ouro tem o Banco Central? O tanto de ouro que tem o Banco Central é o tanto de cédula que pode imprimir na nação, no país, no mundo. Então, no Brasil, quanto de dinheiro pode ser impresso aqui? O tanto de ouro que tem no Banco Central. E isso é para todos os países do mundo. País do mundo. Vocês lembram lá daquela série lá, o La Casa de Papel? O La Casa de Papel? A inteligência deles lá, né? Eles não foram roubar o dinheiro, roubar as cédulas. Por quê? Porque era rastreável. O que quiseram? Vão roubar o ouro. É estratégia. Entende ou não? Mas qual que é o problema disso? É que já tem país imprimindo mais cédula do que se pode imprimir. Tem países já imprimindo, o Brasil já faz isso, né? Mais cédulas do que se pode imprimir. Tá dando para pegar, pessoal? Então, nenhuma nação pode imprimir mais dinheiro do que tem o ouro no Banco Central. Só que a maioria dos países, não a maioria, mas uma grande massa de países, eles já estão imprimindo mais dinheiro do que tem cédula, ok? E isso é ruim? De certo ponto, poderia parecer bom por um lado, mas é ruim de um certo ponto por um outro lado. Por quê? Porque nós nunca ligamos o dinheiro ao ouro. Nós não fazemos essa ligação, que o dinheiro que hoje gira no país, ele deveria ser simplesmente à medida que tem um ouro. Nós não fazemos essa correlação, mas dinheiro é ouro. Dinheiro é ouro, dinheiro é moeda corrente. Então, dinheiro é ouro. E aí eu preciso falar algo para vocês. Dinheiro é ouro e Deus quer que nós devolvamos o ouro e fiquemos com as pedras. Você está entendendo ou não? Eu vou resumir de novo. Lúcifer tirou 3 pedras. Ágata, a ametista e a jacinto. 3 pedras. No lugar das 3 pedras, Lúcifer coloca o ouro. Ele coloca o ouro. Amém ou amém? Ele colocou o ouro no lugar. E aí nós temos um problema. Por quê, pastor? Porque não se pode imprimir mais cédula do que o ouro que tem no Banco Central. Não pode. E aí tem um problema. Por quê? Porque Deus quer que a gente pegue o ouro e devolva para ele, nós já falamos o que significa ouro, e fiquemos com as pedras. O que Lúcifer fez? Ele pegou o ouro e desprezou as pedras. Deus quer que eu devolva o ouro e fique com as pedras. Quando eu faço isso, como que eu faço isso? Quando eu devolvo o dízimo. Então, quando eu devolvo o dízimo, estou fazendo o caminho inverso de Lúcifer. Tá dando para entender? Lúcifer pegou o ouro e rejeitou as pedras. Deus está dizendo, fique com as pedras e me devolva o ouro. Então, as cédulas representam o ouro. E aí você está dizendo assim, Senhor, diferente de Lúcifer, eu não quero o ouro. Eu prefiro a sua cobertura. Entende? Então, presta atenção. Quando eu devolvo para Deus o que é dele, o que eu estou fazendo? Devolvendo o ouro para ele e ficando com as pedras. E as pedras significa que eu estou debaixo da cobertura de Deus. E aí, qual que é o meu problema? Qual que é o nosso problema? Nós pensamos que dizimar e ofertar é ajudar a igreja. Esse é o nosso pensamento. Mas quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós estamos devolvendo o ouro para Deus. É como que dizendo, Senhor, eu não quero o caminho de Lúcifer. Eu prefiro a sua cobertura. Por quê, pastor? Porque no meio dessas coberturas, no meio dessas pedras, eu já estou recebendo a pedra da provisão. Então, no meio disso, eu já recebo a provisão. E aí você precisa pensar comigo, raciocinar. Nós já estamos quase encerrando e disse que isso aí concluir hoje o que faltou de semana passada. Agora pense, o que é dízimo? O dízimo é a atitude de quem confia e depende de Deus. Então, o que é você dizimar? É você confiar em Deus. Quando você oferta, você está confiando no Senhor. Porque diferente do que a maioria das pessoas pensam, eu não dizimo para receber. Eu dizimo porque eu já recebi. Você não devolve o dízimo daquilo que você vai receber. Você devolve o dízimo daquilo que você já recebeu. Então, se eu recebi R$100, eu vou dizimar daquilo que eu recebi. Não tem como eu dizimar daquilo que eu não recebo. Você só pode dizimar daquilo que você recebe. Sim ou não, gente? Então, eu recebi R$100, eu vou lá e dizimo 10. Eu dizimo 10.
Você recebe 1.000, você vai lá e dizima 100. Só que o que é dizimar? É você confiar que Deus vai prover. Se eu tenho uma provisão, Deus proveu para mim, eu peguei o dízimo, e aí eu tenho as minhas necessidades, mas eu vou lá, eu oferto, eu vou lá e dizimo, eu estou dizendo assim, Senhor, eu estou entregando, porque eu confio que o Senhor vai prover para mim. E se eu desconfiar que Deus não vai prover mais, o que é que eu faço? Eu pego o ouro e guardo, eu pego o ouro e escondo. E aí eu digo, né? Quer saber de uma coisa? Vai que mês que vem Deus não provê. Então, quando eu não devolvo o dízimo, o que é que eu estou dizendo? Eu não confio que Deus vai prover. Então eu vou guardar, porque pode dar errado. E se alguma coisa der errado, eu uso o dinheiro do dízimo, eu uso o ouro. Esse é o coração do não dizimista. Ele não dá porque ele tem medo de faltar. E por que ele acha que vai faltar? Porque ele acha que Deus não vai supri-lo. Ele acha que Deus não vai providenciar, que Deus não vai prover. O não dizimista, ele não confia que Deus é capaz de supri-lo. E aí, qual que é o problema? Isso gera uma atitude de independência. Ó, Senhor, o Senhor me deu R$1.000 aqui, mas não vou dizimar não, tá? Deixa comigo que eu resolvo meus problemas. Essa é a ideia. E aí, o recado que eu tô mandando para Deus é, não precisa me dar mais nada também não. Eu não confio que o Senhor vai me dar no mês que vem. Eu não confio que o Senhor vai prover para mim. Você tá entendendo a mentalidade do Lúcifer? Ele pega o ouro e tira as pedras. E aí, se eu tiro o dízimo e mês que vem Deus não provê, eu tô enrolado, né? Como é que eu vou pagar meu talão de água, meu talão de luz? Eu não sei na casa de vocês, irmão, mas eu tenho aqui, ó. Aparece uma coisa, né? O tamanho do papel que eles imprimem aqui. Aí, às vezes, eu tô aqui estudando, trabalhando. Esse aqui veio barato esse mês, ó. R$478 a luz da minha casa. A água mais 500. E aí, o que acontece? Eu tô trabalhando aqui, parece que todo dia a pessoa minha que chega aqui. Aí, ou é o Dom ou é o Pedro. Traz um talão desse. Você fala, mas acabei de pagar. Tá chegando outro já? Você entende ou não? Então, só de água e luz, para uma casa, eu acho muito. Pagar quase R$1.200 só de água e luz por mês, né? Eu acho um absurdo. Não é uma empresa. Eu nem uso ar-condicionado assim. Entende ou não? Mas a ideia é, eu tenho que confiar que Deus vai prover. Eu preciso confiar. Eu tenho que crer, independente de qualquer coisa. Ah, eu vou devolver para Deus que lhe pertence a ele, não, porque vai que falta. Qual que é o problema disso? Se eu não fizer isso, eu não devolver para Deus, eu estou retendo o ouro. E quando eu retenho o ouro, eu perco as pedras. E aí eu viro escravo de Mamon. Lembra do Mamon? Eu viro escravo de Mamon. É isso que Deus está dizendo. Agora, tem um texto muito conhecido. Quem lembrar onde está escrito isso aí, dá um glória aí. Está escrito assim, ó, em um dos livros da Bíblia. Vamos ver se alguém lembra. Bem famoso esse versículo, hein? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém lembra onde está escrito isso aí? Alguém lembra onde está escrito isso ou não? Ageu 2, isso aí. Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro. Agora presta atenção nisso aqui, gente. Quando o texto diz minha é a prata e meu é o ouro, o que a maioria dos crentes pensa? A gente bate no peito e diz, Deus está querendo me dar o ouro que é dele. É ou não é? O que a gente fala? Ó, Deus está dizendo, minha prata, meu é o ouro. Diz o Senhor dos Exércitos. A gente pensa que, porque Deus está dizendo que o ouro é dele, a prata é dele, Deus está querendo me dar o ouro, me dar a prata. Mas quando o texto diz, minha é a prata e meu é o ouro, é Deus reclamando de volta o ouro dele. Quando ele diz, minha é a prata e meu é o ouro, não é que ele quer me dar o ouro e a prata. Quando ele diz, minha é a prata e meu ouro, ele está dizendo, ó, não fique com o ouro, porque isso me pertence. A prata é minha. Ou seja, eu já falei aqui, que a prata aponta para a obra de redenção. Ele está dizendo, a obra de redenção sou eu que vou fazer, mas o ouro é meu. O ouro é meu. Se meu é o ouro, traga o meu ouro. Não vá pelo caminho de Lúcifer. Não retenha o ouro. Preste atenção, gente. Reter o ouro é querer tomar o lugar de Deus. Pastor, o senhor pode repetir porque Lúcifer tinha o ouro? Perdão, me deu branco. É da aula passada, lembra? Que nós falamos que o sacerdote ele tinha as 12 pedras. Ele tinha as 12 pedras. Então ele vai tirar as 3 pedras, a de jacinto, ágata e ametista, que é a terceira ordem de pedras. E ele vai pegar e colocar o ouro no lugar. Então ele substitui as pedras da cobertura de Deus pelo ouro. E ouro significa divindade. Então quando ele tira as pedras e coloca o ouro no lugar, ele está dizendo, eu agora quero um trono em paralelo com o teu. Ou seja, estou criando uma independência de Deus. E aí eu quero colocar o meu trono paralelo com o do Senhor. Lúcifer, na verdade, nunca quis tomar o lugar de Deus, né? Ele nunca quis tomar o lugar de Deus porque ele sabe que não pode. Ele sempre quis ser semelhante a Deus. Ele sempre quis pegar o trono que ele pensava que era dele e colocar em paralelo com o de Deus, para que ele também pudesse governar. Mas no fundo, a gente sabe que ele queria governar sobre Deus, né? Ele queria que Deus se curvasse a ele, e isso é revelado até lá no deserto, lá quando Jesus, né, tá no deserto, lá o próprio Satanás fala, pai, prostra me adora. Então ele sempre buscou isso. Então ele troca o ouro porque o ouro aponta para a divindade. E quando eu tiro a cobertura de Deus e coloco o ouro no lugar, o que eu estou dizendo? Eu estou criando agora
uma independência de Deus. A minha vida, a partir desse momento, é independente do Senhor. Então, reter o ouro é querer tomar o lugar de Deus. Essa é a ideia. Então, quando Lúcifer pega o ouro e coloca no lugar da pedra, o que ele está dizendo? Eu vou ser semelhante ao Senhor. Eu estou criando um mundo, um lugar em paralelo a Deus. Qual que é o problema disso? Todo aquele que quer ser semelhante a alguém, cedo ou tarde vai querer tomar o teu lugar. Então, pega isso. Quando uma pessoa, ela quer ser igual a você, não por o bem, né? Por exemplo, eu vejo um homem de Deus, eu falo, cara, eu quero ser assim, quero ser usado por Deus assim. Eu quero ser, eu quero ter essa graça, entendeu? Eu quero também ser assim, eu quero ter o conhecimento assim. É uma admiração, isso não é pecado. O problema é quando a inveja entra no coração e a pessoa diz, não, eu vou ser igual a Edilane, eu vou abrir uma empresa igual a dela, eu vou abrir uma empresa igual a dela, um exemplo, né? E aí, ela abre uma empresa igual a sua, daqui a pouco o que ela quer? Ela quer ser maior do que você, ela quer ser melhor do que você, ela quer se sobrepor a você. Esse é o coração de Lúcifer. Eu tiro as pedras, coloco o ouro, vou querer ser semelhante ao Altíssimo. Só que mais tarde ele se revela. O que ele se revela? Eu quero tomar o teu lugar. Se o senhor puder, né? Vai lá, transforma a pedra. Então não dá. Então eu te dou todo o reino aqui, eu se prostrado me adorares. Ele sempre buscou isso, ok? Então, a gente não pode querer criar uma fé independente de Deus. Independente de Deus. Quando eu retenho o ouro, eu estou dizendo, Senhor, não é o Senhor que me sustenta. Pode ficar tranquilo, eu me viro. Eu ganho meu dinheiro com a força do meu braço. O recado que eu estou mandando no mundo espiritual é, Deus não precisa me dar nada. Consegue entender isso ou não? E aí, se eu me governo a mim mesmo, se você se governa a si mesmo, eu sou independente. Você é independente de Deus. Ou seja, eu sou meu Deus. Você é o seu próprio Deus. Não ele. Não Deus de Israel é meu Deus. Quando eu crio essa independência do Senhor, se eu não consigo confiar nele, eu estou criando uma fé independente dele. E aí ele deixa de ser o meu Deus. E aí vocês precisam notar algo que é importante. Deus, ele só pode ser senhor de quem ele é provedor. Se Deus não é o seu provedor, ele também não pode ser o seu senhor. Deus só pode ser senhor de quem ele é provedor. Deus provê para você? Provê, pastor. Você confia que ele vai prover? Confio, pastor. Então ele é o teu senhor. Ele é senhor de quem ele é provedor. Ele é provedor porque ele é senhor. E aí o apóstolo Pedro, ele vai dizer que tem muita gente no meio da igreja que tem por Deus o próprio ventre. Por quê? Porque são independentes de Deus. Acha que podem viver sem depender de Deus. E aí, eu não consigo viver independente do Senhor. Essa foi a escolha de Lúcifer. Essa foi a escolha de Lúcifer. Lúcifer reteve o ouro e perdeu as pedras. A pergunta é, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Nós vamos colocar a culpa na serpente? Vamos colocar a culpa nos pastores, que é tudo ladrão? Ah, os pastores é tudo ladrão. Não dou dinheiro para pastor, não. Sabe quantos pastores ladrões tem? Entende? Então a gente está sempre nessa, né? Existem pastores que não foi Deus que levantou. E aí a gente precisa saber, né, irmão? E eu sei de um monte de pastor que não foi Deus que levantou. Literalmente. Eu conheço uma enxurrada. Uma enxurrada, tá? Mas o que nós precisamos entender? O erro das pessoas não pode transformar você em uma pessoa errante. Se você sempre for seguir o erro das pessoas para você errar também, baseado no erro delas, você está seguindo o caminho de Lúcifer. Não tem como eu agarrar o ouro e continuar com as pedras. Não tem como eu pegar o ouro e continuar com a cobertura. Ou você vai ser o seu próprio Deus, ou Deus vai ser o seu provedor. Ou você confia que Deus vai prover, ou você confia na sua própria provisão, na força do seu braço. E aí eu vou, para a gente já partir para o encerramento, porque o encerramento desse seminário é esse assunto aqui do ouro. A gente vai concluir aqui. E aí, deixa eu falar com o pessoal aqui, gente. O pessoal não gritaria aqui, atrapalhando a gente. Só Jesus. Agora olha para mim, gente. Presta atenção nisso aqui, ó. Esse ouro que tem na terra, lembra do ouro que estava no Lúcifer? Quando o Lúcifer cai, o ouro cai. O ouro cai. E o ouro da terra, que era o ouro de Lúcifer, Deus não tirou da terra. Deus não tirou o ouro daqui. Com a queda de Lúcifer, junto com tudo que existia aqui, esse ouro foi enterrado. Lúcifer cai, a terra já era uma terra que tinha muitas pedras preciosas, tinha muitos ouros, mas o ouro que Lúcifer reteu, quando ele cai, na queda dele, esse ouro é enterrado aqui na terra. Então o ouro que estava em Lúcifer, Deus não tirou de Lúcifer, não tirou da terra. Na verdade, caiu, quando Lúcifer cai, o ouro cai na terra, e ele não tira o ouro daqui. Então quando Deus cria Adão e Eva, Deus coloca um pouco mais de ouro na terra. Sobre a terra tem ouro, então Deus coloca mais ouro. Lúcifer cai, o ouro fica na terra. Deus cria Adão e Eva, Deus coloca mais ouro na terra. E aí só tem um único ouro que é bom para a terra. Que ouro é esse, pastor? O ouro de Ofir. O ouro de Ofir. Já ouviram falar no ouro de Ofir? Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Lembra dessa música ou não? Por que esse ouro é bom?
Porque esse ouro é novo, é o ouro novo. E por que Deus colocou menos ouro dele? Para que o homem não se corrompa novamente. Então, o Lúcifer corrompeu por causa do ouro. Ele vai colocar ouro, coloca menos para que o homem não se perca também. Então, eu vou falar para vocês, todo ouro é maldito. Todo ouro é maldito. Qual que é o problema disso, pastor? O homem aprendeu a cavar. O homem aprendeu a cavar. Lúcifer cai, o ouro fica, Deus não tira o ouro daqui, quando cria Adão e Eva, coloca mais ouro, aí o homem aprende a cavar. E aí ele começa a desenterrar o ouro. O ouro maldito de Lúcifer continua na terra. E aí presta atenção. Eu não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade, por favor, fala comigo aqui. Se alguém aqui já teve a oportunidade de chegar perto de um garimpo, vai saber do que eu estou falando. Eu já fui pregador itinerante, eu fui muitos anos, fui pregador itinerante, fui campanheiro. E aí, eu preguei muito na região do norte aqui do Mato Grosso, lá pro lado de Alta Floresta, Carlinda, Colíder, aquela região ali, não sei se alguém conhece aqui. Tem alguém aqui na aula que já foi em garimpo? Já foi em garimpo? Eu já fui num garimpo lá no norte do Mato Grosso. Eu já tive lá. E vou falar algo para vocês, gente, do fundo do meu espírito. É menos opressor você entrar em um centro de macumba do que você entrar dentro de um garimpo. Eu fui lá na casa dos irmãos almoçar, no sítio, e ele me levou no garimpo lá. E ó que o cara é crente. Mas existe uma atmosfera espiritual pesada naquele lugar. Espiritual, pesada. E aí, a maioria dos garimpos, existe morte, prostituição. Garimpo é sinônimo de perversão. Meu tio perdeu os dedos das mãos no garimpo. Gente, violência demais. Pessoas matam por causa... Irmão, o tal do garimpeiro é coisa terrível. Violência demais. É isso aí. É violento. Garimpo é sinônimo de perversão. Por quê, pastor? Porque está desenterrando ouro. E aí eu não sei se vocês sabem, mas ainda que você tenha uma terra e na sua terra tenha ouro, esse ouro não te pertence. Você pode cavar o ouro na sua terra, mas esse ouro que está lá não é seu. Uma porcentagem vai te dar, mas você tem que entregar isso para o governo. Precisa de uma empresa especializada para poder tirar o ouro. Ainda que o sítio seja seu, a fazenda seja sua, o ouro que está lá não é teu. Deus deu o homem para governar sobre o reino animal, sobre o reino vegetal, sobre o reino marinho. Mas Deus não deu autoridade para o homem reinar, governar sobre o reino mineral. Você pode ler na Bíblia. Sempre vai dizer, minha é a prata e meu é o ouro. Eu não dei governo para o homem sobre o reino mineral. Então, ainda que a terra seja sua, quando você cava o ouro, esse ouro não te pertence. Ganância, morte, família mata a família. Exatamente, pastora Michela. É exatamente isso aí. Porque está desenterrando o ouro. E aí todo esse ouro que é desenterrado é riqueza de injustiça. Eu vou repetir. Todo ouro desenterrado é injustiça. É riqueza de injustiça. Aí, pega a Bíblia de vocês aí. Lá em Lucas, capítulo 16, salvo engano. É Lucas 16, gente? Me ajuda aí. Não sei, não lembro se é Lucas 16. Vamos ver se nós achamos o texto aí rapidão. Quem que é bom de achar o versículo aí? Tiver como buscar para mim aí? A Bíblia tem um texto, não é Lucas 16, não? Será? Existe um texto que fala, ou é Mateus, Lucas 16, que fala sobre, aqui ó, é Lucas 16, né? Que vai falar sobre o mordomo infiel. Deixa eu ver aqui. Ó, Lucas 16. Depois vocês leem com calma aí, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui. Olha isso aqui, ó, Lucas 16. Eu tinha que ler todo o texto. Eu vou ler aqui alguns versículos, vocês vão entender, ó. E dizer também aos seus discípulos. Jesus está falando para discípulo, não é para ímpio. Então, falando para o discípulo. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhes: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. Olha isso. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves o meu senhor? Ou patrão, quanto que o meu patrão está te devendo? Então, esse mordomo vai ser mandado embora. E aí o patrão fala: você vai ser mandado embora. Aí o que ele faz? Ele vai na casa dos devedores do patrão, ele pega lá os como é que é lá, as promissórias lá, e vai na casa dos devedores, que está devendo na empresa. Meu patrão, quanto que você deve para o meu patrão? Quanto que você deve para o meu patrão? Aí, verso de número 6. E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e assenta-te já, escreve 50. Então, quanto você deve para o meu patrão? Devo 100. Então, ele vai, anota, registra isso
em cartório, porque ele é o cara que representa a empresa. Fala, não, eu tô aqui, você pode pagar 50. Tá fazendo amigo, né? Disse depois o outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse, toma a tua obrigação, escreve 80. Olha o verso 8. E louvou, ou seja, e elogiou. Não é o ato, tá? Mas é a prudência. Não é o ato que é elogiável. O ato de pegar o devedor da empresa e lá falando, você deve sempre meu patrão, paga só 50 aqui e morre a dívida. Não é o ato, é a prudência que ele está fazendo isso, né? A Bíblia diz que nós devemos ser prudente como a serpente. Você não deve ser uma serpente, você tem que ser prudente como uma serpente, tá? Tem que ser manso como uma pomba, mas a prudência tem que ser como de uma serpente. E elogiou aquele senhor, o injusto, é Lucas 16:8 eu tô lendo, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, olha isso aqui, ó, verso 9, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então está dizendo assim, ó, você vai granjear amigos com a riqueza injusta. Então todo o ouro que é desenterrado é riqueza de injustiça. Por isso que Jesus está dizendo aqui, granjei amigo com as riquezas da injustiça. Por quê? Porque não era para você desenterrar isso aí. Tá, mas desenterramos. E agora? Já que desenterrou, o ouro é meu, a prata é minha, me devolva. Minha prata e meu é ouro. Já que desenterrou, me devolva. Não era para desenterrar. Já que desenterrou, me devolve. Amém ou amém? E aí posso falar algo? O ouro está brilhando para muito crente. Cuidado com o brilho do ouro. Lúcifer não deu conta de aguentar o brilho do ouro. Tem ouro brilhando para muita gente. E tem muita gente trocando a vontade de Deus, a cobertura de Deus, pelo ouro. Pelo ouro. E aí está se fazendo escravo de Mamon. O que é Mamon, pastor? Mamon é o ouro elevado à potência de Deus. Isso é Mamon. Mamon não é o Deus da riqueza, como muita gente fala, não. O Deus do dinheiro, não. É muito mais profundo que isso. Falar que Mamon é o Deus do dinheiro é muito superficial. Então, Mamon começa a me governar, quando já não é Deus que determina o que eu faço, ou aquilo que eu deixo de fazer. É o dinheiro que determina. Então, se é o dinheiro que determina o que eu faço ou o que eu devo de fazer, o Mamon se tornou meu Deus. Eu criei um ambiente de independência do Senhor. E aí, olha como que é o problema. Você vai ter filho, irmão? Não, não ter filho não. Custa muito caro ter filho. Consegue entender ou não? Olha isso. Não é Deus que determina se a pessoa vai ter filho ou não. É o dinheiro. É o dinheiro que determina. Irmão, você vai no encontro com Deus? Vou não, tem dinheiro não. Você vai numa expansão? Vou não, tem dinheiro não. Você tá entendendo? Tá comprando inscrição lá? Não vou não. Então não é Deus que determina se eu vou ou não no encontro com Deus. É o dinheiro. É o dinheiro. Ô, irmão, vou fazer o curso de teologia lá, genética divina lá, posso Maxwell, tá uma benção lá. Vou não, tem dinheiro não. Consegue entender? Você vai liderar uma célula, irmão. Tem uma célula pra você liderar aí. Vamos lá liderar. Não, não vou não, tem dinheiro não. Tá conseguindo entender, gente? Que o dinheiro, o ouro, tá brilhando para muita gente. Não é Deus que determina se você vai liderar uma célula ou não. É o Mamon, é o dinheiro. Então eu não confio que Deus pode prover para mim o lanche, para comunhão com os irmãos. Então quando o dinheiro passa a ser o meu dono, ele determina o que eu faço ou não. Consegue entender? É o ouro que já está brilhando para muita gente. Qual que é a nossa vantagem? Qual é a nossa vantagem em relação a Lúcifer? Qual é? Nós temos um caminho de volta. Amém ou não amém? Lúcifer não teve. Ele não tem, não teve. Consegue entender? Glória a Deus. E aí, alguém pode ouvir uma palavra como essa, e eu creio que vai acontecer com muita gente aqui, vai ouvir uma palavra como essa, e vai dizer, eu vou mudar. Como a Brenda comentou aqui, uau, né? Então alguém vai ouvir essa mensagem aqui, outros alunos vão ouvir depois. Você, Senhor, eu não vou mais ser assim. Infelizmente ou felizmente, sei lá, né? Mas, Senhor, eu não quero seguir o caminho de Lúcifer. Não deixe o ouro brilhar para você. Assim foi com Lúcifer. E esse é um dos motivos que levou o querubim ungido a cair na terra e destruir a sua própria terra. Amém? Eu prefiro ficar com a cobertura. Eu prefiro a provisão. Então, assim, ó. Ontem, o Natan, não sei se vocês conhecem o Natan é um jovem da igreja aqui, da nossa igreja. Ele faz a correria, né? É ele que faz, na verdade, toda a correria, né? E aí, o que acontece? Ele veio me trazer aqui em casa ontem. E aí a gente tava conversando. Algumas experiências. E eu falei pra ele assim, ó. Eu já vivi um momento na minha vida, literalmente, assim, literalmente. Tô falando pra vocês, é literalmente. De dar meio-dia. E aí a pessoa vinha falando assim, ó. Não tem carne pro almoço. E assim, até hoje, eu não compro carne pra ficar na geladeira. Literalmente eu não compro. Eu compro carne pro almoço e pra janta todos os dias. Todos os dias. Eu não gosto de comprar carne e deixar congelando. Às vezes eu vou lá, compro uma linguiça e tal, mas falar pra comprar um bife lá e deixar congelando, não compro. Só se já for congelados, né? Aí eu compro, mas não gosto. E aí, já teve literalmente, a gente teve assim, de meio-dia, ela fazendo almoço,
E ela falou, não tem carne para o almoço e agora? E eu também não tenho um centavo para comprar carne. Isso não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes, literalmente. E aí eu falo, Senhor, o Senhor é a minha provisão. Eu entreguei a minha vida 100% para o Senhor. Eu confio em Ti. E aí, bem na hora do almoço, assim, Deus mandar o socorro, mandar a provisão para poder comprar a carne para o almoço. Consegue entender? Então, assim, Ele provê. Ele provê. E eu tava falando ontem pro Nathan aqui em casa, quando ele veio me trazer, e eu pedi uma pizza aqui pra receber ele aqui, ele veio me trazer e eu voltar pra jantar na casa do vô dele. Falei, vamos pedir uma pizza aí, comprei uma pizza e tal, e aí a gente ficou conversando bastante aqui sobre a obra e tal. Então, Deus, Ele provê. Ele provê. Eu não posso deixar que o ouro brilhe pra mim. Não posso. Talvez pra você, pastor, mas isso não é nada não, né? O que é? 30 reais, 40 reais pra comprar uma carne na hora do almoço, né? Talvez pra você não é nada, mas... irmão, tem gente que nunca tomou um banho de chuveiro quente. Tem gente que o sonho da pessoa é simplesmente tomar um banho quente, ter uma coberta quentinha. Talvez né, algo insignificante. Talvez para você tem muita carne no seu freezer, na sua geladeira. Mas assim, eu tô dizendo que nós precisamos confiar na provisão de Deus. E aí, irmão, com a graça de Deus, o ouro, ele não brilha mais. Não para mim. Quando eu fui pregador itinerante, eu comecei a perder uma época, eu era gurizão, teve uma época que eu comecei a perder o propósito de Deus. Por quê, pastor? Porque eu, irmão, tinha uma facilidade muito grande de tirar oferta, e falar de oferta, e etc. Então, o ouro começou a brilhar para mim. Graças ao bom Deus, ele não brilha mais. Porque eu entendi. Eu prefiro ficar com a provisão e a cobertura de Deus do que depender do meu próprio braço. Mas qual que é o problema? O problema é que às vezes a gente tem memória curta. E às vezes é bom você lembrar de onde foi que o Senhor te tirou. Para que você não fique preso ao ouro. Quem você é hoje? Hoje você tem um bom carro? Você tem uma boa casa, tem um bom negócio, uma boa empresa, um bom trabalho, uma boa roupa, tem fartura, ganha bem, e aí? Não deixe o ouro brilhar para você, amém? A gente vai encerrar por aqui, tá? Pastor, pode falar, pastor, tá liberado aí. O Varão, Pai do Senhor, pode a todos aí. E eu tenho acompanhado aí hoje esse estudo, ele tem instruído e explicado mais ainda, né, sobre o dinheiro. E aqui agora, ouvindo o senhor dizer sobre a provisão e a providência, eu me lembro de uma pregação sua sobre o Salmo 23, onde a tradução verdadeira é: o Senhor é meu pastor e não me faltará, né? Isso. E a gente é acostumado a ouvir inúmeras vezes dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso, e exatamente. No mundo imediatista que nós vivemos hoje, as pessoas, assim como eu, como todos nós, vamos em busca da providência, sempre da providência, e esquecemos do provedor. Isso. E eu aprendi que a providência, uma hora, ela acaba. A providência, ela é esgotada, ela é limitada. Porém, o provedor, ele é ilimitado. Oh, glória. Então, essa questão do brilho do ouro é sobre isso. Quando o ouro brilha mais, a gente vê a providência, a gente só quer a providência. Mas e o provedor? É isso aí, pastor. Tremendo, hein? É isso aí. É forte isso aí. É, tremendo, hein? Meu Deus. Mas é isso, pessoal. Esse texto aí que o pastor está citando do Salmo 23, ele é muito poderoso, né? A gente sempre aprendeu no Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Mas o texto original diz, né? Adonai Roi Lorersá. O Senhor é meu pastor e ele não me falta. Ou o Senhor é meu pastor e não me falta. Ou o Senhor é meu pastor e não faltará. A ideia é que o Senhor é quem não vai faltar, né? Quando você tem o Senhor como seu provedor, não vai faltar. E aí a gente olha até lá nos evangelhos, quando está no deserto com o povo lá, olha como diz o texto, né? Já faziam 3 dias que o povo estava no deserto com Jesus e não tinha o que comer. Como pode alguém estar com o pão da vida e não ter pão para comer? Se o Salmo 23 é de fato: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não deveria faltar pão, já que o pão da vida está no deserto com aquela multidão. Consegue entender? Só que a ideia do texto é: o Senhor é meu pastor, não me faltará, ou ele não me falta. Essa é a ideia. Porque ainda que eu esteja no deserto, ainda que não tenha pão, o Senhor não me falta. Não tem peixe, ele não me falta. Pastor, faltou amigo, ele não te falta. Pastor, faltou dinheiro, o Senhor não te falta. Amém? Essa é a ideia. Então, nós vamos encerrar aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar algo, pessoal? Nós já vamos concluir, né? Eu não quero entrar em outros assuntos, porque para poder a gente não misturar, né, o conteúdo, as aulas e tal. Eu até ia fazer um aulão hoje ia fazer só perguntas e respostas, mas aí hoje eu lembrei que tinha um encerramento dessa aula. A gente não concluiu semana passada, né?